Deus. Vamos assentar a igreja. Deus abençoe vocês, irmãos da equipe do louvor. Classe, culto infantil. Quem serão os professores? Rô e Bruna. Deus abençoe vocês. Abençoe nossas crianças. Que o Senhor fale poderosamente a esses pequeninos. E que eles falem poderosamente a vocês, papais, durante a semana. Glória a Deus. Irmãos e irmãs, eu quero convidar vocês a abrirem Sagradas Escrituras no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel 16, a partir do verso 1. Palavra do Senhor. O Senhor disse a Samuel: você já lamentou o suficiente por Saul. Eu o rejeitei como rei de Israel. Agora encha uma vasilha com óleo e vai a Belém, procure um homem chamado Jessé, que vive ali, pois escolhi um dos filhos dele para ser rei. Como posso fazer isso? Perguntou Samuel. Se Saul ficar sabendo, me matará. O Senhor respondeu: leve um novilho com você e diga: vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que você deve fazer e qual dos filhos dele deve ungir para mim. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrá-lo, tremendo de medo. O Senhor vem em paz? Perguntaram. Sim, respondeu Samuel. Vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Purifiquem-se e venham comigo para o sacrifício. Então Samuel realizou a cerimônia para purificar Jessé e seus filhos e também os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou: com certeza é o homem que o Senhor ungirá. Pensou. O Senhor, porém, disse a Samuel: não o julgue pela aparência nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Então Jessé chamou seu filho Abinadab e o levou até Samuel. Ele, porém, disse: não foi este que o Senhor escolheu. Em seguida Jessé chamou Simeia, mas Samuel disse também: não foi este que o Senhor escolheu. Da mesma forma, todos os 7 filhos de Jessé foram apresentados a Samuel, mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum deles. Então Samuel perguntou: são estes todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda tenho o mais novo, mas ele está no campo, tomando conta do rebanho. Mande chamá-lo, disse Samuel. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo. Era um jovem ruivo, de boa aparência e olhos bonitos. E o Senhor disse: é esse, levanta-se e unja-o com óleo. Enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que ele havia trazido e ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou a Ramá. Versículo número 7, repita comigo assim: o Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Amém. Que o Senhor nos dê a graça, poder expor e vocês entenderem a sua palavra. Amém, queridos? Muito bem, contexto dessa passagem muito linda, muito conhecida, que está lá no Antigo Testamento, o livro de Samuel. Isso se aconteceu por volta de 1000 anos antes do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Samuel era um profeta, um sacerdote,
e foi o último juiz de Israel. Israel estava naquela transição da teocracia para a monarquia, aonde o povo, como diz a palavra, rejeitou a Deus e queria um rei. E o primeiro rei a ser escolhido foi Saul. Mas o Senhor o rejeitou porque Saul desobedeceu. Saul desobedeceu em 2 oportunidades ao Senhor, e o Senhor então tirou a unção sobre Saul. E então o texto nos diz que o segundo rei de Israel foi ungido, o maior deles, o rei Davi. E esse texto nos diz esse momento então ímpar, a qual ele foi ungido rei de Israel, mas não assumiu, veio assumir a Israel depois de muitos anos à frente. Mas qual o significado atual? Qual a contextualização? O que a Igreja de Jesus, o que você em casa, nós aqui podemos aprender com essa passagem? Muitas coisas, principalmente se nós pudermos já memorizar alguns pontos centrais. Fala de julgamentos. Julgamento. Samuel pensou, Samuel julgou Abinadab como sendo o mais alto, o mais forte, filho de Jessé. Só de pensar, Senhor, conhecendo os nossos pensamentos, já disse para ele: não é esse, não é esse. Então, os julgamentos que fazemos todos os dias. Talvez um outro tema importante é vida de aparências. Vida de aparências. Uma vida superficial. Vida superficial. Vida de viver de forma aparente, para que a sociedade nos veja de uma forma que possa aceitar cada um de nós. Então nós queremos trabalhar em cima desse contexto. Quem aqui já ouviu aquele velho ditado que minha avó falava? E olha que eu não sou tão antigo assim, né? Mas é bastante tempo. Quem já ouviu aquele ditado: por fora, por dentro? Olha quanta gente da minha idade aqui, né? Ficamos mais felizes. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Queridos, nós vivemos de aparência. A sociedade vive de aparência. Nós somos levados pelas vozes da sociedade para viver uma vida de aparência. Os meios de comunicação nos ditam e nós caímos como patinhos. Qual que é o modelo de sucesso? Qual que é o modelo de sucesso? Qual a forma física que traz mais sucesso para nós? Se não bastasse os meios de comunicação, quer dizer, o bombardeamento vem de fora para dentro, também tem o de dentro. Quem já falou aqui ou já ouviu o seu pai dizer para você: rapaz, menina, vai estudar, senão você não vai ser ninguém. Vai estudar, senão você não vai ser ninguém. Quem disse que nós precisamos estudar para ser alguém? Nós já somos alguém. O seu filho já é alguém. Ele não precisa estudar para ser alguém, ele precisa estudar para ter uma profissão, para ter recursos, para viver, para sustentar a sua família. Mas ele já é alguém. Mas nós caímos nisso. Na igreja também acontece a mesma coisa. Nós julgamos líderes, pastores, de acordo com a grandiosidade, a suntuosidade dos seus templos. Nós julgamos como sendo um pastor, bom pastor, um pastor 10, top. Se tem uma igreja com muitos membros, se tem uma igreja com muitos fachos de luz, né? Aquele show assim maravilhoso. Se tem equipes de dança, que dançam, que vão para lá, para cá, ministérios, programas de rádio, nós julgamos que é uma igreja top.
Não que tenha algum problema nisso. Deus opera nessas igrejas, Deus opera nas igrejas pequenas. Deus está operando em todos os lugares onde Ele é invocado, com sinceridade de coração. A verdade é que nós temos uma forte tendência de julgar os outros pela aparência. Nós temos uma forte tendência de fazer julgamentos pela aparência externa. E nem sempre levamos em conta o caráter, o valor, a integridade moral das pessoas. Mas sim, nós nos baseamos por aquilo que nós enxergamos. Lembra daquele outro ditado, a primeira impressão é que fica? Nós vemos uma pessoa bem vestida e já dizemos que aquela pessoa é uma pessoa de bem distinta. Somente pela aparência nós julgamos uma pessoa, sem conhecer o caráter da pessoa. Ou aquela pessoa é alta, bonita, bem vestida, possui qualidades físicas. E a sociedade geralmente respeita, aceita bem esses tipos, né? Esses modelos de sucesso como sendo alguém assim somente pela aparência. Frequentemente são as qualidades físicas que muitos de nós buscamos também. Na verdade, muitos de nós buscamos uma aparência física, nós buscamos pessoas com uma boa aparência para que estejam ao nosso lado, para nos relacionarmos. Nós buscamos líderes também que tenham atributos especiais para ser nossos líderes. Julgamos as pessoas para que, tendo essas pessoas ao lado, nós possamos também ser julgados de forma positiva. A verdade é essa. Eu também quero ser julgado pelas pessoas que estão mais próximas, pela minha aparência, pelo meu pastor, pela minha igreja, pelo ponto que é a minha igreja, pelo tamanho da minha igreja. Entretanto, o versículo 7, o Senhor não vê as coisas como eu e você vemos. Graças a Deus. Nós julgamos pela aparência exterior, mas o nosso Senhor olha para o coração. É o que diz a palavra do Senhor. Então esse texto vem desafiar a mim e a você nesta noite a quebrar paradigmas, a quebrar conceitos da sociedade, a que a gente possa desestruturar valores que estamos internalizados na nossa mente há anos sobre aparência, sobre julgamento de aparência das pessoas. Todos nós crentes, Samuel também estava contaminado com isso, porque Saul era um homem, um rei alto, forte, e quando ele viu Abinadab, ele pensou, é esse o rei. Percebeu? Que ele também estava contaminado com um conceito de aparência, mas recebeu uma forte admoestação do Senhor. Ele pensou, o Senhor admoestou. E o Senhor está admoestando cada um de nós nessa noite. Para que a gente não seja levado a julgar as pessoas pela aparência ou pela altura. Para que nós não sejamos induzidos a julgar as pessoas pelo seu status social. Para que nós não sejamos levados pela sociedade a julgar as pessoas pelos seus bens. Pela sua casa suntuosa, mora no jardim, mora num condomínio ou mora num bairro. Para que nós não possamos julgar uma pessoa pela forma física, às vezes até de forma discriminatória. Olha, é gordo, ela é gorda, né? Algo discriminatório. São conceitos estruturais que estão na nossa mente que nós precisamos hoje, urgentemente,
permitir que o Espírito Santo vai lá no nosso subconsciente e quebre essas estruturas da nossa mente. Esse texto ainda se apresenta como uma contracultura para esse mundo. Uma contracultura para a Igreja de Jesus, a qual tem a missão de proclamar as boas novas para essa sociedade enferma. Nós é que somos chamados para pregar que nós não podemos julgar pelas aparências, porque Deus não vê como eu e você vemos. Deus vê o coração das pessoas, Deus vê a essência das pessoas. E é isso que importa para o nosso Deus, a essência de cada um de nós. Deus conhece o nosso verdadeiro caráter, porque Ele vê o nosso coração. Salmo 139, 1 e 2, salmo maravilhoso. Convido você a ler o Salmo 139 em casa. Fala da onipotência, da onisciência, da onipresença do Senhor Deus. Diz assim em versos 1 e 2: Ó Senhor, Tu examinas o meu coração e conhece tudo a meu respeito. Sabe quando me sento e quando me levanto. Mesmo de longe, conheces meus pensamentos. Irmãos, o Senhor conhece tudo de nós. Agora eu quero que vocês virem a chavinha, saiam da questão de nós julgarmos as pessoas, e agora você comece a olhar para as suas atitudes. Como que eu tenho me relacionado com as pessoas e com esse mundo? Será que eu estou contaminado também e quero ser uma pessoa, viver de uma forma de aparências? Se eu e você sabemos que Deus tem essa capacidade de olhar para o nosso interior, fazer um scanner da nossa alma, daquilo que nós pensamos, dos nossos desejos, e algumas vezes até querendo ser ou transparecer aquilo que nós não somos, para as pessoas ao nosso redor, para os irmãos, para os membros da igreja. Eu estou querendo ser uma coisa que eu não sou. Será que eu estou querendo enganar as pessoas, mas eu não consigo enganar a Deus? Porque algumas vezes eu e você colocamos em risco o orçamento familiar, tempo de qualidade com a família, com o cônjuge, com o cheiroso, com a cheirosa, como nós usamos muito aqui ontem esse termo, não é? Por que nós colocamos isso em risco para querer agradar os outros, fingindo ser o que nós não somos? Fingindo que está tudo bem. Para quê? Querer agradar os outros. Ter como conceito, eu preciso agradar para ser aceito, sabe? Eu preciso ser aquela pessoa que eles vão olhar para mim e vão me aceitar. Será que esse é o seu conceito de se relacionar com as pessoas próximas de você? Sabe, uma das possíveis respostas é que nós estamos muito preocupados com o julgamento do mundo e muito pouco preocupados com o julgamento de Deus. Nós olhamos, pensamos que Deus é amor e esquecemos que Deus é justiça, que Deus é juízo. Ah, Deus é amor, Deus ama, Jesus pregou só o amor, não. Ele pregou mais o juízo do que o amor. Porque ele sabe muito bem o que acontece com uma alma que se perde. Qual o destino de uma alma que se perde? Por isso que ele nos alerta mais sobre o inferno do que sobre o céu. Jesus fala mais sobre o inferno do que sobre o céu. A
outra coisa que eu desconfio, que nós pretendemos ser uma coisa que nós não somos, é porque nós estamos muito mais preocupados com a nossa reputação do que com o nosso caráter. Reputação é como as pessoas nos veem. Caráter é a leitura que Deus faz de você quando você está sozinho. Isso é caráter. Quando você está só, não tem ninguém olhando para você, você vai demonstrar o seu caráter. Porque ali naquele momento somente Deus está te vendo. E nós nos preocupamos mais com a reputação. O que eles vão dizer de nós? Nossa, será que eles gostaram da minha pregação dessa noite? Será que eu preguei bem? Pensa nisso durante a semana. Não se preocupe muito com reputação, mas se preocupe em demasiada ênfase em caráter. Em caráter. O mundo prega, cuide da sua reputação. A Bíblia ensina, desenvolva o seu caráter. A Bíblia ensina, desenvolva o seu caráter. Dia após dia. Porque as aparências podem enganar aos homens, mas a Deus não. Será que nós estamos desejando agradar mais as pessoas do que a Deus? Teu cristianismo é isso? A tua espiritualidade te leva a querer agradar mais as pessoas do que a Deus? Se a resposta é sim, você precisa rever a sua espiritualidade. A aparência externa não revela caráter de uma pessoa. A aparência física não mostra o seu valor, ou a sua integridade, ou a sua fidelidade. Nós esquecemos que a aparência física ela é passageira. Né? Eu já olho no espelho e já vejo cabelos mais brancos do que pretos. Olho para as fotos, abro lá, cabelos mais brancos, pretos. Estou ficando preocupado. Aparência. Aparência. É bom eu começar a entender que é sinal de maturidade. É sinal de maturidade. Os cabelos estão brancos, estão se tornando brancos, porque a maturidade está chegando. A melhor idade. Não é, João? A melhor idade. Deus está preocupado com as dimensões morais e espirituais, porque elas são infinitamente mais importantes do que reputação, do que aparência. As dimensões morais e espirituais, e são elas que vão nos transformar, são elas que vão transformar as pessoas ao nosso redor, são elas que vão transformar as pessoas lá do seu local de trabalho. O seu padrão de comportamento, o seu padrão moral, a sua fala. As pessoas estão lendo a sua fala, a sua religiosidade, as pessoas estão lendo a sua religiosidade. Será que as palavras estão casando com os comportamentos? Ou você está mais preocupado com a sua aparência, com o seu status, com a sua condição financeira, com seus bens, com seus talentos? Deus vê o coração. O coração nas Escrituras é a vida moral. Toda vez que você lê coração, você entenda como um padrão de moralidade. Você entenda como a sua espiritualidade. É isso que Deus quer. Um padrão moral e
ilibado, sem máculas, sem rusgas, sem manchas. Salmo 11, 7 diz: pois o Senhor é justo e ama a justiça, os retos verão a sua face. Padrão moral, retidão, padrão moral de vida, valores, princípios. Isso é o que o Senhor busca numa pessoa. Ele não está preocupado com a aparência. Provérbios 4, 23 explica que tudo que fazemos flui dos nossos corações. Porque diz assim: acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. De todas as coisas, guarde o seu coração. Gente, não é o órgão, o coração. É o seu padrão de comportamento. É aquilo que você fala, aquilo que você pensa, aquilo que eu desejo. Guarda isso. Quando você está sozinho, pense que o Senhor está ali contigo, você nunca vai estar sozinho. O coração é a essência interior de quem somos. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, mas a pessoa má tira o mal do mau tesouro. O que você está tirando aí? Lucas diz que o coração, a boca fala que o coração está cheio. O que você tem falado? Qual tem sido o padrão de comunicação seu? Como que você se expressa no momento de ira? Derruba a casa, vizinho lá do quarteirão da frente ouve seus berros? Ou você tem um padrão, ainda que contrariado, ainda que frustrado, você consegue ter um padrão de comportamento, padrão na fala. Saul, primeiro rei de Israel, era alto, bonito. Samuel provavelmente estava procurando alguém como Saul. E a aparência de Eliabe, falei várias vezes Abinadab, né? Eliabe era o filho mais forte, o primeiro filho mais velho de Jessé. Eliabe foi bastante impressionante, mas Deus tinha um homem diferente em mente para ungir como o próximo rei de Israel. Aliás, o Senhor já havia revelado a Samuel que ele buscava um homem segundo o seu próprio coração. Isso está em 1 Samuel 13, 14, um pouquinho antes. Ele estava procurando um novo rei para Israel, segundo o coração dele. Segundo o coração de Deus, gente. Segundo o coração de Deus. O que é isso? Segundo o coração de Deus. Luiz, quero projetar aqui o que é um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. O rei Davi estava longe de ser perfeito, aliás, como todos nós aqui. Ele cometeu o adultério, ele foi coautor num assassinato, marido da mulher Batseba, de quem ele adulterou. Mesmo assim, Deus viu em Davi um homem de profunda e permanente fé. É assim? Vai ficar? Assim, Luiz? Aí, vai. Vamos lá. Só um minuto. Desta mesmo. Aí. Aí. Então vejam, olhem, vão mentalizando isso. Aliás, eu vou transformar numa arte e vou colocar no nosso grupo. Porque esse é o padrão de
comportamento, de moralidade e de espiritualidade que Deus viu em Davi, um homem segundo o seu coração, mesmo sendo uma pessoa imperfeita. Mesmo nós sendo pessoas imperfeitas, nós podemos ter um coração segundo o coração de Deus. Então, Davi era um homem de profunda e permanente fé, totalmente comprometido com o Senhor. Deus viu também em Davi um homem que dependeria dele para obter força para as batalhas. Era um homem de guerra, Davi. Vai passando aí, Luiz. Deus também viu em Davi um homem que reconheceria o seu pecado e o seu fracasso e que se arrependeria e pediria perdão. Temos esses atributos, nosso padrão de espiritualidade. Deus também viu em Davi um homem que amava o seu Senhor, um homem que adorava o seu Senhor com todo o seu ser. Temos sido esse adorador do nosso Senhor. Amamos de verdade ou só de palavras? Só quando cantamos o amor de Deus. Deus ainda viu em Davi um homem com um relacionamento sincero e pessoal com seu Criador. Davi foi a escolha de Deus, um homem imperfeito, mas fiel. Um homem imperfeito, mas fiel. Um homem segundo o coração de Deus. Partindo para uma conclusão, queridos. 2 Crônicas 16:9 diz que os olhos de Deus estão continuamente passando por toda a terra. Presta atenção. Os olhos de Deus estão passando continuamente por toda a terra para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Você quer força? Há uma condicionante aí, irmãos e irmãs. O nosso coração tem que ser totalmente dele. Não posso ficar com um pé numa canoa e outro pé na outra canoa, ou seja, um pé nas coisas de Deus, um pé nas coisas do mundo, uma religião, cristianismo, outra religião, não dá certo. Não há padrão. Quando Deus olha para o seu coração, o que Ele vê? O que Deus vê quando olha para o seu coração? Será que Ele vê uma pessoa que julga pela aparência? Será que é uma pessoa que está vivendo de aparências? Será que nós temos aqui homens e mulheres imperfeitos, mas que buscam fidelidade, buscam santidade, buscam ser homens e mulheres obedientes, pessoas que se arrependem rapidamente do erro e buscam perdão desesperadamente, buscam a presença de Deus? Salmo 51:17 diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração sensível e arrependido. Quem tem um coração sensível e arrependido, Deus não despreza, diz a palavra de Deus. Um coração sensível e arrependido, Deus nunca vai desprezar. Por isso, de todas as coisas, cuida do teu coração. Porque Ele é a fonte. Ele é a fonte que vai dirigir os rumos da sua vida. A palavra ainda nos diz que Deus habita nos corações. Como está a morada de Deus aí?
onde está a morada de Deus, que é o seu coração. Fecha teus olhos e responde isso para o Senhor. Responde isso para o Senhor. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade nesse local. E a minha oração é para que o Senhor encontre liberdade em cada coração aqui, para que o Senhor possa entrar, fazer uma faxina, tirar toda a impureza dos nossos corações, a começar em mim, Senhor, Espírito Santo. Tirar toda a impureza dos nossos corações, tudo aquilo que é torto, tudo aquilo que é tendente a se desviar dos teus caminhos. Perdoa, Senhor, e nos purifica de toda injustiça. E quebranta os nossos corações, Senhor. Quebranta os nossos corações. Pois só assim o Senhor nos abençoará. Só assim receberemos força, receberemos bênçãos, seremos alvos dos teus olhos, do teu olhar. Muda, Senhor, quebra estruturas mentais nessa noite. Quebra conceitos mundanos, Senhor, que a sociedade pregou a todos nós, sobre julgamento, sobre vida de aparências, sobre reputação ser mais importante do que caráter. Nos muda, Senhor. Aleluia. Quebrantes na presença do Senhor. Fazer um novo compromisso com o Senhor. Quem quer fazer um novo compromisso com o Senhor? Dentro disso que nós falamos, de todo esse contexto, coloque-se na presença de Deus. Você que quer fazer um novo concerto com o Senhor. Você que quer ter a sua vida transformada, seu coração quebrantado. Você que quer entregar totalmente o coração ao Senhor. Acho que a palavra é essa. Entregar totalmente o coração ao senhorio do Senhor da igreja, o Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar com você. Senhor, o Senhor conhece. Não preciso chamar nem aqui à frente, porque o Senhor conhece os nossos pensamentos. O Senhor leu, o Senhor ouviu o pensamento de Samuel, o Senhor já... A tua palavra diz, Salmo 139, que o Senhor conhece os nossos pensamentos, de longe. Antes que a palavra nos venha à boca, o Senhor já as conhece. Por isso, na leitura dos corações aqui desta noite, nesta sala, Senhor, ou lá em casa, eu quero orar por essas vidas, Pai. Eu quero pedir que o Teu Espírito Santo, como entrou no coração de Davi após aquela unção, diz o verso 13, que após a unção, o Espírito Santo entrou poderosamente em Davi. Que o Teu Espírito Santo esteja entrando poderosamente em vidas aqui, Senhor, nessa noite. Que o Teu Espírito Santo esteja entrando poderosamente nos lares, Espírito Santo. Eu profetizo, recebam o Espírito Santo para que vivam, para que vocês tenham uma vida em abundância. Chega de vida de aparência.
Chega de fingir ser o que não é. Porque Deus lê o nosso coração. Ele não está preocupado com a nossa aparência, mas sim com o nosso coração. De tudo na vida, guarda o teu coração. Porque dele procedem todos os rumos da sua vida. Diz o Senhor nesta noite para você. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Sabe, irmãos, hoje era uma boa noite, nós íamos embora quietinhos de novo. Era uma boa noite. Mas vamos nos confraternizar. Tá? E que você continue pensando nessa palavra. Eu vou continuar, eu preciso continuar pensando nessa palavra. Não só pensar, praticar, vivenciá-la, não é? Glória a Deus, irmãos e irmãs, que a graça do Senhor Jesus Cristo nos acompanhe. O grande amor do Pai envolva a sua vida, envolva o seu lar, aqueça a tua alma, aqueça a tua fé, e que a presença doce do Espírito Santo de Deus te faça lembrar em todo o tempo dessa palavra. Guardar o meu coração. Guardar o meu coração. Que a bênção do Trino Deus sobre a tua casa. Agora eu envio você, igreja, para que você influencie esse mundo, para que você seja instrumento de cura na tua escola, salão de beleza, no teu mercado, no teu caminhão, no teu local de trabalho. Te envio para que você influencie o coração das pessoas que passarem do seu lado, você possa enxergar a oportunidade de ser um influenciador, de ser um influencer de Jesus. Amém. Amém, Estrada? Seja um influencer de Jesus. Amém? Esse é o teu propósito, o teu chamado e o meu nome. Bom e paz, irmãos e irmãs em Cristo. Uma boa semana. Fiquem na paz. Em casa, Deus abençoe. Até domingo que vem. Fica na paz.